Então deixa-me falar-te um pouco sobre mim, se ainda não acompanhas o meu trabalho. Então, eu sou do Porto, sou Emanuel Almeida, sou especialista em desenvolvimento pessoal e há muito tempo que trabalho sobretudo ao nível da mudança e da estratégia e também ajudo pessoas a conquistarem a liberdade e a confiança de serem quem elas próprias são, para viverem genuinamente e viverem alinhadas e encontradas com as suas próprias vidas, sim? Eu também ajudo empresas a melhorar resultados, a envolver as pessoas na melhoria dos resultados. Pessoalmente acredito na bondade, acredito na felicidade, acredito na humanidade que existe em cada um de nós e é preciso resgatar esta humanidade que existe dentro de nós. Acredito que nós podemos evoluir e que nós podemos partilhar. Sim, já escrevi vários livros, desde de coaching, de meditação, aqui estou a passar alguns como despertei a autoestima, também como o coaching pode mudar a minha vida, o manual da meditação do amor-bondade, descobrir o propósito de vida. Sim, todos estes recursos eu forneço-te gratuitamente em meta.pt/recursos, sim. Sou também fundador da Descomplicar e da Jornada do Herói, sim, este workshop então integra-se também um pouco no lançamento da nova fase da Jornada do Herói. A Jornada do Herói é um processo um processo de 3 fases que permite a qualquer pessoa valorizar a sua experiência de vida. Primeiro, encontrar-se e encontrar o seu propósito e a sua missão. Depois, valorizar a sua experiência de vida para poder capacitar-se para ajudar outras pessoas a enfrentar os mesmos problemas que uma pessoa já ultrapassou. Eu já ultrapassei uma série de problemas e, portanto, eu posso ajudar outras pessoas a ultrapassar estes problemas que são problemas que eu conheço. Sim, então a jornada do herói é isto. Primeiro, uma fase de 8 semanas, que é uma formação profunda, uma transformação profunda, que nos permite reconciliarmos-nos connosco próprios, encontrarmos então o nosso caminho para o bem-estar e para a felicidade e para a missão e para os objetivos e para o amor próprio. Depois também uma fase final também para mudança de hábitos, sabes? Mudança de rotinas, mudança de pensamentos, mudança de sinapses cerebrais, mudança de mindset. Sim, então é isto que proporcionamos então na primeira fase da jornada, que é a essência. Na segunda fase da jornada proporcionamos então a possibilidade de frequentar um curso profissional de coaching e na terceira fase da jornada um curso profissional de empreendedorismo. A ideia é que as pessoas como tu e como tantas outras pessoas possam então reencontrar-se consigo próprio, ganhar raízes, reconciliarem-se consigo mesmas, depois posteriormente possam criar condições ou competências para ajudar outras pessoas e a última fase com o curso profissional de coaching e com o curso profissional de empreendedorismo podes então aprender a viver deste modo de vida, assim trabalhando a partir de casa com o meu próprio trabalho e portanto sim, ajudando outras pessoas, fazendo a diferença na vida das outras pessoas. Se é verdade que eu me sinto muito realizado pelo facto de poder cumprir este meu sonho, de trabalhar em casa, trabalhar na área do desenvolvimento pessoal, sei lá, com conteúdos de coaching, de meditação, coisas que têm a ver com conhecimento, com pensamento, que são coisas que me interessam bastante. Eu tenho então este privilégio de trabalhar com a liberdade de horário, com a liberdade geográfica, posso ir para qualquer sítio, não é? Pronto, prefiro trabalhar em casa, criei condições para trabalhar em casa. Então, mas sim, então qualquer pessoa pode ter este estilo de vida, mas o mais gratificante é saber o impacto positivo que tu tens que tu tens na vida de outras pessoas, ou que eu tenho na vida de outras pessoas. Anteontem ouvimos a Flora, uma pessoa a quem eu estou eternamente grato e uma gratidão recíproca. Hoje vamos também ouvir uma das minhas alunas, a Fátima, que ela vai dar então o seu testemunho sobre a questão das feridas emocionais. Antes de mais, dizer-te que pode ser tu podes identificar-te com alguns dos perfis que vais encontrar descritos também. Não fiques alarmado, não te culpes, como vais ver, isto é completamente inconsciente, ninguém tem responsabilidade nesta questão das feridas emocionais.
Uma outra indicação é que os teus progenitores ou os teus cuidadores, né, no caso de não serem os teus progenitores, fizeram com certeza o melhor que lhes era possível. Também vamos falar sobre a forma como o comportamento dos teus progenitores e os teus cuidadores condicionou então a tua percepção da vida, mas eles fizeram o melhor que era possível. Também há um princípio da programação neurolinguística que eu tenho verificado que é verdade, que é o ser humano faz o melhor que pode com os recursos que tem disponíveis em cada momento. Sim, então de certeza que eles fizeram o melhor que sabiam, da mesma maneira que os progenitores ou os cuidadores deles fizeram o melhor que faziam. Tá? As feridas emocionais muitas vezes acabam por passar de geração em geração, porque nós temos a tendência de provocar ao outro aquelas feridas que nos provocaram a nós. Sabes, isto é muito interessante. Então, ter consciência destas feridas emocionais e deste processo, que é mais ou menos automático, ajuda-te a parar este sistema, sabes? A intervir no sentido de parar este sistema para não passares a outras pessoas que estão contigo, então, estes mesmos problemas, não é? Estas mesmas feridas emocionais. Ora, estão contigo ou quem tu cuidas, não é? No caso de tu próprio seres progenitor. Então, podes encontrar descrições de pessoas que conheces, sim, vais ver que podes encontrar descrições muito detalhadas do comportamento de pessoas que tu conheces, motivadas então por estas feridas emocionais. Não as culpes, nem as julgues. Muito menos te culpes e te julgues a ti mesmo. Tá bem? Tu também não tens culpa. Os teus progenitores, os teus cuidadores não têm culpa e as outras pessoas que te rodeiam também não têm culpa. Tá bem? Aliás, a culpa é uma coisa absolutamente desnecessária e que nos coloca num estado de vitimização. Eu prefiro sempre o termo responsabilidade, que nos torna responsáveis, então, daqui para a frente. Né? A culpa está muito em relação ao passado e coloca-nos muito numa posição de vitimização, enquanto que a responsabilidade se direciona para o futuro, para aquilo que podemos fazer a partir de agora, e também nos dá a possibilidade de sermos nós a conduzir, não é? A assumir aqui uma atitude de liderança. Nós conduzirmos, nós assumimos a responsabilidade, então não importa o que me acontece, importa como eu reajo ao que acontece. Então sim, assumir esta responsabilidade pela minha reação em relação àquilo que me pode acontecer. Sim, boa. Então, em relação ainda às pessoas que tu podes encontrar, ou em relação a ti própria, as pessoas, provavelmente tu não sabes que tens essas feridas emocionais, ou se calhar vais identificar-te, pode ser assim interessante para ti. São padrões involuntários, tu vais ver que cada ferida apresenta determinados quadros de comportamento que são involuntários, inconscientes e que não dependem da tua escolha ou não dependem da escolha das pessoas que são portadoras, entre aspas, destas feridas, está bem? Então, as feridas emocionais afetam as nossas emoções e é importante percebermos que as nossas emoções são manifestações biológicas e automáticas que existem para garantir a supressão das nossas necessidades e da nossa sobrevivência, tá bem? Então, por exemplo, uma emoção que é a tristeza tem uma força de reconciliação, tá bem? De chamar a atenção para a reconciliação, a força da emoção da alegria, pronto, que desperta automaticamente a boa disposição, o riso, tem a missão de nos fazer socializar, para termos a proteção do grupo. O medo tem a função de nos fazer ter cuidado, de nos fazer ficar alerta. Né? A raiva tem a função de nos fazer dizer já chega, basta. Né? Portanto, sim, cada emoção tem então a sua função e o seu significado e todas as emoções têm um papel na supressão das nossas necessidades e da nossa sobrevivência. E são completamente automáticas. Nós não podemos fazer nada para controlar as emoções. Isso é um disparate que anda por aí vendido por algumas pessoas, sobretudo defensoras da terapia cognitiva comportamental, que dizem que tu podes parar as tuas emoções ou podes controlar as tuas emoções. Isso não é de todo verdade, porque quando se desperta então o pico emocional, né? Quando a emoção é despoletada, há um mecanismo que ocorre automaticamente que se chama sequestro da amígdala. Ou seja, quando tu estás numa situação em que estás dominada pelo medo ou pela raiva,
estas emoções mais fortes, o teu cérebro cognitivo, nós temos 3 cérebros, né? Dentro da nossa cabeça temos 3 camadas de cérebro, então a parte mais nuclear vai tomar conta de tudo o resto, está bem? Então chama-se este mecanismo o sequestro da amígdala, ou seja, como defender-te é mais importante do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro pensamento que esteja a decorrer, portanto o cérebro reptiliano, que é assim que se chama esta parte nuclear do cérebro, vai então tomar conta. Este mecanismo é descrito nas neurociências como um mecanismo de sequestro da amígdala. Portanto, a partir do momento em que a amígdala ficou sequestrada, aliás, em que a amígdala sequestra, o resto do cérebro simplesmente se desliga e, portanto, eu já não consigo ficar a pensar mas agora eu vou respirar, vou ficar atento à minha respiração. Não, isso depois, a partir do momento em que há este pico, desta explosão emocional, tudo é automático. Aquilo que nós podemos fazer, isso sim, é conduzir a nossa percepção, ou seja, melhorar o nosso entendimento, melhorar o nosso estado emocional, melhorar a nossa percepção, a nossa compreensão de cada situação, para que o nosso sistema límbico nunca fique com informação, ou menos vezes fique com informação de que nós estamos em perigo. Quando alguém fala connosco mais alto, não é? Nós ficamos ali em pânico. Sim, não, aquilo não representa nada. A pessoa fala mais alto porque ela se calhar fala só alto, se calhar até ouve mal, ou se calhar, sei lá, já falaram com ela alto também e ela está a falar alto contigo. Também não tem nada a ver contigo, às vezes tem a ver com outra pessoa. Portanto, não faz sentido nós despertarmos então o medo. A partir do momento em que o medo é despertado, a raiva é despertada, há muito pouco a fazer para controlar as emoções, sim? Portanto, há que mudar as condições, ou seja, os conhecimentos, as crenças que estão por trás, então, da percepção, da forma como tu percebes cada realidade, está bem? Tudo o resto que acontece quando o pico da emoção acontece, quando a raiva ou o medo acontecem, já é tudo automático. Está bem? Portanto, já não há muito nada a fazer e, portanto, justifica mais ou menos cientificamente a nossa impulsividade. Claro que justifica, mas não nos desresponsabiliza, pelo contrário, porque nós temos então o poder de mudar estas crenças, de mudar a forma como nós percepcionamos esta situação de hipotético perigo, que depois mais tarde vamos verificar que afinal não era perigo nenhum, mas o nosso cérebro interpretou determinada situação, porque alguém me falou mais grosso, alguém me falou mais alto, alguém não fez aquilo que eu estava à espera que fizesse, etc. Então, despleta-se então uma cadeia de ações automáticas, e são mesmo sequências automáticas do nosso organismo que depois são incontroláveis, está bem? E depois tu ficas cego e impulsivo e depois não sabes o que estás a dizer, etc. Pronto, então, a forma de resolver estas impulsividades, estas explosões emocionais, é criar condições para que tu possas perceber as situações com maior confiança. E, sobretudo, então, aqui a questão da autoconfiança também acaba por ser muito importante. Sim? Sobre a questão da percepção emocional. A percepção emocional é a percepção da satisfação das nossas necessidades e é inconsciente, está bem? Ou seja, o nosso inconsciente, este tal sistema, não é? É que faz então uma avaliação inconsciente para saber se as nossas necessidades estão supridas ou não, não é? Quando tu pões a mão numa panela com água quente ou no texto de uma panela que está quente, tu não vais ficar ali a pensar, se calhar o melhor é respirar 4 vezes e retirar lentamente a minha mão desta panela que me está a escaldar. Não, não é assim, não é? É tudo automático, está bem? É automático e inconsciente. Okay? Então, assim como a percepção da não satisfação das necessidades também é inconsciente. Né? Às vezes eu ouço pessoas a dizer eu não sei o que tenho, ou eu não me satisfaço com nada, parece que ando sempre triste e tal, parece que ando perdida, não sei muito bem. Sim, tudo isto tem uma explicação e, portanto, sim, se tu quiseres saber qual é a explicação no teu caso, podemos falar e eu explico. Então é o sistema límbico que faz o processamento destas emoções. E este sistema é engraçado, porque este sistema já está em funcionamento, ao contrário dos sistemas cognitivos, este sistema límbico já está em funcionamento antes de nós nascermos, está bem? Por isso, é possível que estas feridas emocionais que nós vamos falar tenham sido percebidas pelo teu organismo, ou seja, pelo teu cérebro, pelo teu inconsciente, antes ainda de tu teres nascido. É o que é, sim? Então, depois, para fazer aqui o enquadramento,
Também é normal que nós tenhamos uma expectativa de que todas as nossas necessidades venham a ser resolvidas, não é? Se eu tenho fome, claro que eu fico com a expectativa de que alguma coisa me vai satisfazer a fome, vou encontrar comida, ou alguém me vai fornecer a comida. Se eu tenho frio, tenho a expectativa de que alguém me aconchegue, que alguém me agasalhe. Pronto, então nós esperamos que as nossas expectativas sejam resolvidas. Quando a satisfação destas necessidades não é feita por nós, ou seja, quando nós somos dependentes dos nossos cuidadores, claro que nós esperamos inconscientemente, e é normal esperar, ter a expectativa de que os nossos cuidadores tratem de nós e nos cuidem da melhor forma que lhe seja possível. Sim, mas às vezes isto não acontece e isso vai gerar algumas frustrações. Depois, quando somos adultos e vamos acumulando algumas frustrações, então desencadeia-se o mecanismo de raiva. A grosso modo podemos dizer que a raiva é o acúmulo das frustrações, tá bem? Quando tu ficas hiper frustrado, desencadeias então um mecanismo de raiva. É interessante também constatar que não há frustração sem expectativa. Ou seja, se tu queres deixar de ser frustrada, ou deixar de ser frustrado, ou deixar de ter frustração, tens que requalificar as tuas expectativas. Sim? Esperar pelo pior e fazer pelo melhor, tá bem? Estar sempre disponível para aquilo que acontece e vais ver que mesmo nas coisas, nas catástrofes ou nas coisas que são negativas da tua vida, tu acabas por tirar informações ou aprendizagens que podem ser positivas para ti. Sim? Agora, na idade adulta nós conseguimos fazer aqui algumas coisas, nomeadamente aprender com aquilo que nos corre menos bem. Mas quando nós somos crianças, não. Nós temos tendência em compreender tudo como um efeito da nossa reação. Da nossa ação. Por exemplo, nós sorrimos, as pessoas sorriem para nós fazemos uma brincadeira, as pessoas gostam, nós choramos, as pessoas vêm consolar-nos, se não nos vierem consolar, nós choramos mais altos e então aí as pessoas já vêm nos consolar. Sim, então, basicamente nós temos estes mecanismos muito básicos de satisfação das nossas necessidades e de comunicação das nossas necessidades. Sim? Mas não conseguimos libertar as frustrações. E nem conseguimos libertar as frustrações simplesmente porque nós achamos automaticamente que se o outro não está a cuidar de nós é porque nós estamos a fazer alguma coisa errada. É porque nós estamos a fazer alguma coisa de uma forma errada. Por isso, muitas vezes as feridas emocionais acabam por nunca ser descobertas pelas pessoas e é pena que a psicologia não divulgue mais este conhecimento. Aliás, há muitos estudos que estão a decorrer em vários campos da psicologia, da psicanálise e das neurociências sobre esta questão das feridas emocionais e os reflexos que ela tem no corpo das pessoas. É pena que não sejam amplamente divulgadas, porque não sabendo que nome dar a isto, as pessoas acabam por se sentir culpadas, tá bem? E vais ver que tu se calhar vais te identificar com alguns dos comportamentos, ou algumas das atitudes, ou algumas das coisas que te acontecem e tu não sabes porquê, afinal vão ter uma explicação, sim? E tu nunca irias associar isto às tuas feridas emocionais, às feridas emocionais da tua primeira infância, tá bem? Primeira infância porque as feridas emocionais surgem o primeiro ciclo, até mais ou menos até aos 7 anos. Depois, entretanto, há pessoas que referem feridas emocionais na adolescência que quase sempre, eu não direi sempre, mas quase sempre são repetições do padrão de feridas emocionais passadas. Se tu tens tendência para ser traída, por exemplo, eventualmente tu tens uma ferida emocional da traição ainda na tua primeira infância, está bem? Portanto, entramos então nestes mecanismos de padrão que se vai repetindo ao longo do tempo. Sim? Então, sim, as feridas emocionais surgem pela pela experiência de necessidades que não foram satisfeitas, então, neste período da primeira infância. Atenção que as feridas emocionais, por exemplo, o abandono, não tem que ser um abandono real, tem que ser um abandono percebido. Sabes que quando tu eras criança, tu tinhas um sistema cognitivo ainda muito elementar, muito pouco desenvolvido, e por isso muitas vezes interpretas as coisas de uma forma diferente daquilo que elas são. Aliás, adultos, nós
fazemos isso, não é? Quanto muito mais em crianças, aos 2, 3, 4, 5 anos de idade, nós alteramos as coisas ou percebemos as coisas de uma forma diferente daquilo que elas realmente são. Então, sim. Então, estas feridas emocionais também surgem na sequência dos relacionamentos com os nossos progenitores e com os nossos cuidadores e criam uma insatisfação, lá está, que pode ser real ou simplesmente percebida. Sim? Pá, se tu te sentes traído, muitas vezes, por exemplo, há dias falava com uma pessoa amiga e dizia: sabes, eu acho que a ferida da traição me vem do meu pai me enganar e dizia que ia ficar comigo e afinal fugia pela escondida e ia para o café, e eu sentia que isso traía as minhas expectativas, porque eu tinha a expectativa de que ia brincar com ele e depois afinal eu tinha ido para o café e depois eu ficava triste quando eu percebi assim. Ou seja, não há uma traição assim muito violenta, não é? Quer dizer, mas sim, há esta traição e isto pode ser uma ferida e tu podes achar hoje que isto não tem nenhum sentido, e essa a minha amiga também pode ter a percepção de que isto não tem importância nenhuma, mas esta informação fica gravada no inconsciente, então tu ficas alerta para a possibilidade de outras pessoas virem a trair as tuas expectativas. Eu não sei se me estás a acompanhar e se me quiseres colocar questões, estás à vontade. Eu não estou a acompanhar diretamente o chat, mas já lá vou espreitar. Vai colocando as questões que depois eu vou responder a todas, está bem? Então, esta forma como nós percebemos condicionam também o nosso sistema de crenças. O nosso sistema de crenças, já vamos ver um pouco mais como é que isso funciona. E é inconsciente, tu não tens consciência, muitas vezes está subconsciente ou inconsciente. Então, o que é que acontece? Este sistema de crenças vai servir de base para todas as nossas percepções futuras. Ou seja, se eu fui abandonado, então eu vou ter tendência a escolher novamente outro tipo de situações que são as situações em que eu sou abandonado. Isto parece muito estúpido, mas é verdade. Nós escolhemos as situações, sentimos-nos mais confortáveis com as situações que conhecemos, está bem? Ou seja, por isso é que os padrões se repetem, os ciclos se repetem. Há pessoas que dizem: mas eu não tenho sorte nenhuma, porque não sei o que, isto está-me sempre a acontecer e eu não percebo porquê. Sim, é isto que está a acontecer. Ou seja, nós temos a mesma percepção. Perante esta percepção fazemos escolhas idênticas e com estas escolhas vamos ter resultados idênticos. E, portanto, há um padrão aqui de comportamento e um padrão de resultados que acaba por se fechar como se fosse um ciclo. Sim! Então, as 5 feridas emocionais. São 5. Está bem? E vamos espremê-las uma por uma e tu vais ver que tu te podes identificar com uma, duas, ou se tiveres muita sorte, podes ter as 5, como é o meu caso. Sim, eu tenho as 5 feridas emocionais. Eu digo a sorte porque, na verdade, eu estou reconciliado com as minhas feridas emocionais e com o meu passado e reconheço que, de facto, foi a experiência destas feridas emocionais durante tanto tempo e a experiência da ignorância destas feridas emocionais durante tanto tempo, que me levou ao sofrimento, à dor, à angústia pela qual eu passei durante tantos anos, sabes? Então, como eu devo enfrentar, ou seja, devo reconhecer que foi com esse sofrimento, ou foi graças a esse sofrimento e a essa angústia que eu descobri aquilo que é o meu propósito de vida, então, sim, eu estou grato pelas minhas 5 feridas emocionais, assim eu consigo compreender as 5. E há um momento da minha vida, depois nós fazemos uma meditação, que é a meditação de reconciliação, vamos ter aos momentos onde as feridas emocionais foram impostas, sabes? Para que tu possas contar aquela história de uma maneira diferente. Ressignificar, é um processo que nós chamamos de ressignificação. Então há um momento onde eu vou parar muitas vezes no meu passado, na minha infância, onde todas estas feridas emocionais se verificaram em simultâneo, tá bem? Num momento eu tive a experiência das 5 feridas emocionais. Só tirar isto aqui, porque eu preciso disto aqui mais. Bom. Sim, então as feridas emocionais são 5. A primeira ferida, não há uma ordem, mas a primeira desta apresentação é a rejeição, a experiência da rejeição. A segunda é a experiência do abandono. Depois é a experiência da humilhação.
depois a experiência da traição e depois a experiência da injustiça. Sim? Então vamos ver uma por uma quais são os sinais destas feridas emocionais. Sim? Então a rejeição desperta desde a concepção até ao primeiro ano de idade. Muito estranho, não é? Até ao primeiro ano de idade tu já estás ferido para toda a vida, em termos emocionais. E depois as pessoas ignoram as emoções. Acho isto um disparate. Mas sim, então, como é que acontece? A criança sentiu-se rejeitada pelo progenitor do mesmo sexo. E acredita que não tem o direito de existir, não merece, não é suficientemente boa para existir. Sim? Apenas até 1 ano de idade. Isto já fica gravado no teu inconsciente. É estranho, não é? Mas é verdade. Está bem? E amplamente documentado por vários campos da ciência hoje em dia. Então, a pessoa que tem a ferida emocional da rejeição desenvolve a máscara da evasão. Ou seja, ela foge, ela evita estar em proximidade com outras pessoas. Ela evita estar em ambientes onde ela possa ser rejeitada. E é estranho, porque às vezes há pessoas que querem muito estar nesses ambientes e depois não conseguem, porque têm tanto medo de ser rejeitadas que simplesmente fogem. Evadem-se, sim? É a máscara da evasão. O grande medo destas pessoas que têm a ferida da rejeição é o pânico, ou seja, elas têm medo do próprio medo, sim? E vais ouvir estas pessoas a dizer palavras do género: eu sou nulo, não sou nada, só me apetece desaparecer, eu sou inexistente, as minhas competências são inexistentes, eu não tenho nenhum valor, eu não tenho nenhum lugar, eu não sei qual é o meu lugar, eu não sei qual é, o que é que eu posso fazer. Sim? Então esta máscara, esta ferida da rejeição provoca-nos esta máscara da evasão. O nosso maior medo é, de facto, o pânico, ou seja, situações de hiperansiedade em que nós entramos em pânico e nos descontrolamos. E as palavras que vais ouvir estas pessoas utilizar são estas, sim? É muito engraçado, porque isto também, as feridas emocionais também mexem com as nossas atitudes e com os nossos comportamentos desta ferida, não é? Então, primeiro, a pessoa que tem esta rejeição tem a crença de ter pouco valor, está insatisfeita com ela própria, acha-se sem valor e tem uma baixa autoestima. Muitas vezes a baixa autoestima tem mesmo a ver somente a ver com esta ferida da rejeição. Depois sente-se incompreendido, sente-se isolado, sente que as pessoas não a compreendem, portanto tem dificuldade em fazer amigos, porque mesmo num grupo de amigos ela foge, ela evita, ela acaba por não se entregar, porque ela tem medo de ser rejeitada novamente, não é? Depois acaba por desenvolver meios de fuga, como a droga, o álcool, o jogo, o sono, partidas precipitadas, desaparecem de uma forma inusitada, relações virtuais, amizades coloridas, esse tipo de coisa. Depois está uma pessoa que está em permanente negação, ela isola-se do mundo exterior e vive num mundo imaginário, no seu pequeno mundinho, não é? E depois vais ouvi-la dizer que não percebe qual é o papel no mundo, não percebe o que é que ela está a fazer no mundo, tem muitos medos quando está sozinha, tem uma imaginação muito fértil, parece quase digna do Hitchcock, não é? Faz assim uns filmes assim, pronto, que quase que davam produção para Hollywood durante o ano inteiro. Num dia conseguem fazer filmes para pôr Hollywood inteira a produzir durante o ano inteiro. E normalmente utilizam esta imaginação para construir cenários de rejeição, o que vai ainda aumentar esta dor e avivar esta ferida. No fundo é como se inconscientemente a pessoa tivesse uma ferida aberta e estivesse sempre lá a coçar, sabes, a tirar a pele e portanto aquilo não cicatriza.
Acredita que a felicidade não pode durar muito, não acredita no amor, também é outra coisa que eu acho que não está aqui na apresentação, mas sim, não acredita no amor, não acredita no amor incondicional, tem medo de incomodar e de não ser interessante, portanto, muitas vezes são pessoas que são, que a gente acha que são tímidas, estão ali encostadas a um canto, não se mexem, não fazem nada, não é? E os outros vão achar que são solitários e por isso é que ele fica sempre sozinho, ou seja, por um lado, ele foge quando é convidado por alguma coisa e por isso as pessoas também acabam por perceber que esta pessoa se calhar não quer companhia, prefere ficar sozinha, então deixam de convidar e portanto é uma pessoa que tende a caminhar para o isolamento social. Sim? Outra marca da ferida da rejeição é o perfeccionismo e a obsessão, transtorno obsessivo-compulsivo, por exemplo, mas também aquele perfeccionismo exagerado. E isto tem a ver com uma antecipação de um cenário de rejeição. Ou seja, a pessoa tem tanto medo de ser rejeitada que ela acaba por tentar eliminar todas as possibilidades de ser rejeitada. Por isso, não vai ser rejeitada porque falta uma vírgula, porque a camisola está mal dobrada, porque, sabes? Então, porque há uma migalha de pão no chão. Portanto, tem que sempre que estar tudo muito perfeito, tem que sempre que ser, sim? Na verdade, internamente, esta pessoa sofre de um complexo de inferioridade. Mas parte um pouco para o perfeccionismo e para a obsessão. Há outra coisa muito engraçada também da ferida da rejeição, é que como as pessoas têm esta tendência a tentar manter a distância, ou seja, não sabem manter uma proximidade com medo de serem rejeitadas, são muitas vezes consideradas pessoas arrogantes, prepotentes, sabes? No fundo, e não são, se calhar não são pessoas que precisam de afeto, precisam de ser cuidadas, mas que simplesmente então não sabem como, não é? Há pessoas que não sabem receber amor, sim? Então, na presença de alguém agressivo, foge antes de entrar em pânico. E depois há descrições do corpo físico. Não é? Normalmente, o corpo físico da pessoa que tem muita ferida de rejeição é um corpo físico muito esguio. Não é? Também se chama esta pessoa o fugidio. Não é? Pronto, é um corpo magro, estreito, mais baixo, um tronco contraído, dobrado assim para si próprio, sabes? Tem os olhos pequenos, o olhar é fugidio. Há zonas do corpo que são mais pequenas e desproporcionais, olheiras cinzentas e pronunciadas, uma voz mais sumida, prefere roupas pretas para ser invisível e, portanto, para ninguém os ver, sim, e, portanto, para ninguém os convidar por coisa nenhuma, porque eles depois também não sabem não ser rejeitados, não é? É muito doloroso e se tu estás nesta situação, sim, é doloroso e se calhar é um choque veres que isto, epá, assim, afinal não sou maluco, afinal isto, há outras pessoas que passam por isto. Sim, tudo está explicado e tudo está documentado, não tem nada a ver com feitiçarias, nem bruxedos, nem invejas, nada disso, também tem muito a ver só com estas questões das feridas emocionais e das crenças que nós adquirimos com o nosso processo de crescimento em relação a nós próprios, está bem? Portanto, tudo é explicado, em vez de estar à procura de malta que inventa cenas, tenta encontrar soluções científicas que estejam comprovadas, que possam fazer sentido, independentemente de depois partires para campos da extrafísica, do espiritismo, conscienciologia, sei lá, magias ou etc. Assim, o que quiseres, né? Mas partindo daquilo que é possível conhecer, do conhecido para o desconhecido. Não vamos fazer o caminho ao contrário e justificar muitas vezes com coisas do além aquilo que é possível explicar com esta questão do nosso passado emocional e das nossas histórias emocionais. Então, o abandono é outra das feridas emocionais. Ela desperta entre 1 a 3 anos de idade, com o pai de sexo oposto. A criança sofreu por não se sentir apoiada pelo progenitor do sexo oposto na sua ligação amor-afeto. Faltou-lhe alimento afetivo ou recebeu uma forma de afeto não calorosa ou diferente das suas expectativas. Sim? Não precisa então de ser um abandono real. Sim? Tem que ser uma forma de afeto diferente daquilo que a pessoa estava à espera. E já é suficiente. Que a criança, o bebê, não é? Nesta fase é um bebê, estava à espera. E, portanto,
desenvolve então esta ferida emocional. A máscara é um dependente, o dependente emocional. Muitas das pessoas que estão nesta live e no desafio Detox são pessoas que têm esta máscara, que têm esta ferida, não é? São dependentes emocionais. E se tu estás neste grupo de pessoas, então bem-vindo a casa, está bem? Porque nós somos a casa das pessoas dependentes emocionais que deixam de ser, está bem? Então, é possível deixar de ser dependente emocional e é possível viver com muito mais harmonia e com muito mais liberdade. O maior medo desta pessoa é a solidão. Sim, a solidão é o maior medo da ferida do abandono. Vais ouvir a pessoa dizer que não quer estar só, ou que está muito só, que os outros são ausentes, eu não aguento mais, ou então não me deixam em paz, tu vê lá, não me deixam em paz, ou então desisti de viver, eu quero morrer, etc, etc. Sim, portanto, são marcas da ferida do abandono. As atitudes e comportamentos da ferida e da máscara do abandono também são muito interessantes. A dificuldade em ficar sozinho, a pessoa procura atenção, procura presença e procura atenção, e tem grande necessidade de ser apoiado. Já vamos ver coisas engraçadas em relação a esta necessidade de ser apoiado. Depois a pessoa acaba por não aceitar o apoio. É uma coisa muito interessante. Tem uma tristeza profunda de origem desconhecida, portanto, normalmente é uma pessoa que anda assim envolvida numa pequena nuvem, quer esteja sozinha ou que não esteja, essa pessoa normalmente é sempre triste. Chora muito frequentemente quando está sozinho, é uma pessoa de muitos dramas, faz muitos filmes e encontra sempre muitas doenças, muitas vezes, para chamar a atenção, tem esta atitude de vitimização, acha que tem pouca sorte, funde-se com os outros, entra nas emoções e no sofrimento dos outros, mas serve-se deles para atrair atenção para si próprios. Ou seja, são pessoas que muito rapidamente te vão tentar ajudar a ti, sabes? Mas no fundo o que eles querem é ser resgatados, não é? Tem esta faceta de vedeta, muitas vezes dramática, de se exprimir. No grupo vai falar muito sobre si próprio e vai monopolizar as conversas. Desculpem se isto me acontece às vezes, porque de facto esta é uma das minhas feridas. Agarra-se aos outros, tem a dificuldade em fazer ou decidir alguma coisa sozinho, nunca toma uma decisão sem uma validação externa. Pede ajuda e conselhos, mas não segue, só quer mesmo a atenção, sabes? Ou seja, é muito interessante. Quando trata dos outros, espera que tratem de si em retribuição. É isto, as pessoas que acabam por absorver toda a carga emocional dos outros para depois, à espera, inconscientemente, as pessoas não fazem este propósito, à espera que a pessoa devolva com a mesma atenção. Depois tem muitas flutuações do humor. Um dia está muito alegre, outro dia está muito triste, e isto não tem razão aparente. Aliás, eu digo aqui um dia alegre, outro dia triste, mas não é um dia. Pode ser uma hora, sim? Ao meio-dia pode estar muito bem, à 1 da tarde já pode estar um drama, sim? Portanto, tem flutuações do humor, às vezes muito rápidas. Tem dificuldades em terminar relações, sim, prolonga as relações do cavalo morto, não é? As relações que já morreram, não é? E continuam, sim, porque no fundo está a tentar fazer de todos os esforços possíveis e imaginários para não ficar sozinho, que este é o maior pânico, o maior medo, sim. Então, e para provar amor, o outro tem de estar de acordo com ele. Se não estiverem de acordo, ele também não vai ficar satisfeito. Na presença de alguém agressivo, que é outro dos indicadores, é esmagado pelo medo e fica como uma criança amedrontada. Não diz nada, fica com os olhos esbugalhados, sabes? E não diz rigorosamente nada. E angustia-se com a ideia de ficar só. Prefere suportar uma situação muito difícil ao lado de outras pessoas, mesmo que não lhes digam nada, ou que não lhes dê o mínimo de afeto, ou que só lhes dê migalhas, do que a possibilidade de ficar sozinho. Um erro. Sim. Então, descrição do corpo físico. O dependente, a ferida do abandono, tem normalmente um corpo mais largo, esguio, mas com falta de tônus. Tem um sistema muscular subdesenvolvido, braços compridos, ombros caídos,
costas curvadas, inclinadas para a frente, há uma parte do corpo que é descaída ou flácida, olhos grandes, tristes ou descaídos, uma voz infantil ou queixosa e apoia-se muitas vezes em alguém, às vezes até fisicamente, sabes, anda pendurada literalmente em alguém. Prefere roupas largas e pendentes. Pronto, é uma referência em termos do vestuário, sim? Então, a ferida da humilhação. A humilhação desperta entre 1 e 3 anos com o progenitor que reprimia todo tipo de prazer físico. Pode ser desenvolvida com um ou com ambos os progenitores, dependendo de quem cuidou do desenvolvimento físico e sexual, se é que se pode falar sobre isso, da criança. Sim? Então, a máscara é um masoquista, é uma pessoa que parece que gosta de sofrer e às vezes gosta de impor sofrimento aos outros. E o maior medo é a liberdade. As pessoas têm um medo, um pânico da liberdade. Muitas vezes é incrível porque muitas vezes a desejam, mas assustam-se com elas. Então vais ouvir esta pessoa dizer digno, indigno, pequeno, grande, estou agarrado, porco, ordinário, etc. São algumas frases típicas da ferida da humilhação. A ferida da humilhação também traz uma alma de missionário, não manifestada por medo, ou seja, basicamente são pessoas que têm ideias sobre ir para a África, fazer uma missão, uma coisa assim, mas depois têm medo de a concretizar e acabam por não cair, não é? Muitas vezes acabam por não ir. Acredita que ser espiritual e digno tem que aliviar o sofrimento da humanidade, considera um dever servir a todos e nunca a si mesmo, e tem dificuldade em deixar-se receber afeto, em deixar-se mimar. Muita contenção nas palavras, porque acha que não tem o direito de incomodar os outros, e é levado a desculpá-los constantemente. Não quer reconhecer a sua sensualidade, nem o seu gosto pelos prazeres associados aos sentidos. Desculpa que há aqui alguns erros ortográficos, de facto, não sei reparar, estou a ver agora. São erros de digitação. Repele as pulsões associadas aos sentidos porque tem medo de se exceder e de ter vergonha, tem medo de ser castigado e de se desfrutar demasiado da vida. Portanto, são pessoas que muitas vezes são muito aquietadas, não é? Muito caseiras. Pronto, muitas vezes há histórico de acontecimentos sexuais na infância ou na adolescência, acontecimentos traumáticos, não é? Arranja forma de não ser livre para não ser limitado e para não sentir demasiado prazer, que é uma coisa que o assusta, limita a sua liberdade pondo necessidades dos outros à frente das suas e por isso não tem tempo para desfrutar da sua própria vida. Acredita que desfrutar dos sentidos o afasta da espiritualidade, portanto, também não quer ser considerado insensível. E é engraçado que há muitos ensinamentos muito ancestrais que têm a ver com esta ferida da humilhação. Conhece as suas necessidades, mas não as escuta. Acha que tem que se sacrificar para ganhar o céu ou para ficar bem. Facilmente sente-se sujo, porco, indigno, chega a ter nojo de si próprio. Tem o dom de fazer rir os outros. Isto, eu já vi isto tantas vezes. Tem o dom de fazer rir os outros fazendo-se motivo de troça. Ou seja, no fundo, auto-humilha-se para tentar fazer rir as outras pessoas. E sente-se atraído por poucas coisas e não se permite a mais do que muito pequenos prazeres, porque não vê na a sua grandeza de alma. Boa! Descrição do corpo físico. Normalmente são pessoas mais gordinhas, as pessoas da humilhação, portanto têm excesso de peso, arredondado, são uma pequena estatura, rosto arredondado, largo, grandes olhos redondos, abertos, ingênuos como uma criança, pescoço grosso, bossa de bisonte no cimo das costas, parte do corpo redonda ou cheinha, veste-se muitas vezes com roupa apertada que acentua as partes redondas. Então, quando vis aquelas senhoras com as banhas de fora, já sabes que se calhar são pessoas com a ferida da humilhação. Põe frequentemente nodas da roupa, eu confirmo, e se quiseres eu vou ali buscar o meu cabide das gravatas. Há poucas, muito poucas que não tenham levado uma noda, e tem uma voz melosa. Sim, já nos mandei à lavandaria, mas fica sem notar. Pronto, então a ferida da traição, que é a outra ferida a seguir,
desperta entre os 3 e os 4 anos com o progenitor de sexo oposto, a criança não viu satisfeitas as suas expectativas de atenção e por isso perdeu a confiança depois de promessas não cumpridas. Isto é muito grave. Eu vou contigo, filha, no sábado eu vou contigo fazer ao parque. E depois faço de conta que a criança se esqueceu, a criança não esquece e fica a ferida da traição. Sim, então ele julga este progenitor por não ter cumprido as suas expectativas. Como todas as pessoas ciumentas são controladoras, as pessoas mais ciumentas são pessoas que têm mais vincada esta ferida da traição, então o maior medo é então a traição, não é? Naturalmente, a dissociação, a separação e a renegação. As palavras utilizadas é: sou capaz, confia em mim, eu não confio no outro, eu sabia, eu tinha razão, percebeste, percebe-me, ouve-me, assim, associado, dissociado, abandonado, é verdade, francamente, sim? Então são as atitudes, são as palavras utilizadas pelas pessoas que sofrem então desta ferida da traição. Em termos de atitudes e comportamentos desta ferida, desta máscara, são pessoas que fazem tudo para convencer os outros da sua força, utilizam as qualidades de chefe para impor a sua verdade. Não é? Como são hipercontroladores, normalmente cedem a lugares de chefia e, portanto, utilizam esta competência ou esta circunstância para impor a sua vontade às outras pessoas. Não mostra vulnerabilidade, apenas que é capaz, faz e faz acontecer, não há dúvida, e faz questão de mostrar que é capaz. Cumpre, para que o considerem muito responsável, acredita que ser responsável é ser chefe, é estar por cima. Na verdade é irresponsável e encontra sempre uma maneira de culpar os outros pelas suas próprias falhas para nunca ser acusado. E há pessoas que fazem um malabarismo incrível com isto. Procura ser especial e importante, persegue as honras e os títulos. Sente-se facilmente impressionado com a aparência de uma pessoa rica ou famosa e confia nela só pelo facto de ela ter dinheiro, sabes? E pelo facto de ter boa aparência. Como a sua reputação é muito importante, sente-se ameaçada, se a sente ameaçada, está disposto a responsabilizar qualquer pessoa. O primeiro desgraçado que apareça à frente vai levar com essa responsabilidade. Depois mente muito facilmente para sair de um impasse, mente com muita facilidade, mas não tolera que lhe mintam. É muito engraçado isto. Tem grandes expectativas e é muito exigente. Quando delega, exige que seja tudo à sua maneira e controla muito, e por isso para esta pessoa é muito, muito difícil delegar e trabalhar em equipa, então é praticamente impossível. Dificilmente se revela e se entrega porque tem medo que se aproveitem dele, dificuldade em aceitar imprevistos, tem que estar sempre tudo controlado, tudo sob controle, não é? Julga-se indispensável, gosta de prever tudo para controlar melhor, recusa falar das suas fraquezas e das suas perdas, torna-se um excelente manipulador e utiliza todos os meios, incluindo os amus, a chantagem, a mentira, a sedução, a raiva, os gritos, a ameaça, a queixa e até a violência, quer seja verbal, quer seja física. Então, e gosta de ter razão e de ter a última palavra, sim. Não quer ser feliz, prefere ter razão. É intolerante e impaciente e chega à raiva com muita facilidade, é mesmo muito facilmente. É rancoroso, pode pôr termo a uma relação bruscamente e recusar contacto por um longo período, aquelas pessoas que desaparecem de repente, assim, por rancor e depois evitam o contacto. Procura mostrar-se muito independente para não tocar o seu medo da separação, ou seja, de abandono. Critica muito as pessoas dependentes e, sim, no fundo, também se trata de uma pessoa dependente. Sim, então aqui em termos do físico do controlador, na física da ferida da traição, o homem exibe mais força e poder na parte superior do corpo, tem ombros largos, a mulher com ancas mais largas que os ombros, é interessante aqui esta figura, os músculos dominantes em várias partes do corpo, normalmente são pessoas com voz forte, peito abalado, algum peso mais, mas sem ser gordo, tendência para barriga com idade,
olhos grandes, olhar intenso e sedutor e preferência a roupas vistosas. Sim, vamos então falando sobre a ferida da injustiça. Sim, o despertar da ferida da injustiça é mais tardio, ele ocorre entre os 4 e os 6 anos de idade, normalmente com o progenitor do mesmo sexo, e este não conseguiu exprimir-se e ser ele próprio com este progenitor, ou seja, não conseguiste afirmar-te com esse progenitor e reagiu mal afastando-se da sua sensibilidade, impôs-se cumprir e ser perfeito, bloqueou a sua expressão da sua individualidade e então acaba por tentar ser mais orientada àquilo que são as expectativas dos outros do que em relação a si próprio. Normalmente é uma pessoa muito rígida, sob ponto de vista, aquela pessoa muito das regras, sabes? Porque no fundo ele tem medo de ser rejeitado, não é? De ser injustiçado. É uma pessoa muito fria, não é? Mas tem medo da frieza dos outros, é muito interessante. Então, as palavras mais utilizadas, não há problema, precisamente, certamente, sempre, nunca, correto, é suposto, é preciso, eu devia, é extraordinário, é fantástico, utiliza superlativos com muita facilidade, como super bom, especialíssimo, belíssimo, fantástico, etc. Tá bem? A injustiça, há alguns também atitudes e comportamentos que têm a ver com esta ferida e com a máscara da injustiça. Então, a pessoa que tem esta ferida procura mostrar-se vívido, mesmo que dinâmico. Aliás, vívido e dinâmico, mesmo que esteja muito cansado, sim. Raramente admite que algo incomoda e se confessa um problema, diz logo que não é grave. Tá bem? Não te preocupes, não te preocupes que não é grave. Controla-se para ser perfeito e para corresponder às expectativas que as outras pessoas têm dele, também. É muito exigente consigo mesmo muito exigente consigo próprio, às vezes estupidamente exigente. Tem tendência para exagerar factos e acusações e não tem noção de que pode estar a ser injusto consigo mesmo e com os outros, não quer sentir, não quer mostrar os seus sentimentos porque não sabe gerir a sua sensibilidade. Tem medo de perder o controle e de deixar de ser perfeito aos olhos dos outros. São pessoas que o aparato, a imagem pública é muito importante. Então, passa muitas vezes por ser frio e insensível, mas na verdade ele é incapaz de estabelecer uma relação íntima satisfatória e pode ser até sarcástico, cortante, teimoso, intransigente e às vezes há aí uma gaivota que diz às vezes desculpem o meu humor negro, não sei se estás aí, mas se estás vais perceber esta dica. Então, muito exigente com o seu corpo, raramente admite que está doente, evita de ir a médicos e tomar medicamentos, julga ser apreciado pelo que faz e não e pela sua aparência, não descansa até que tudo esteja terminado e perfeito, exige muito de si e não respeita os seus limites, mas entra em autossabotagem quando acha que as coisas estão a correr demasiado bem. Tudo o que tem que ser justo e justificado até pode mentir para se justificar, mas se for apanhado em falta nunca lhe vai faltar uma desculpa, está assim, pronto. Acredita que os conhecimentos são mais importantes do que os sentimentos, gaba-se dos seus conhecimentos e da sua memória. Normalmente tem um corpo bem proporcionado, o mais perfeito possível, todos fits, sim, não, tem esta ferida bem vincada, uma postura muito direita, ombros quadrados, movimentos mais secos, tem um aspecto cuidado, sedutor, uma cintura pequena, apertada pela roupa ou pelo cinto, um maxilar tenso, as nádegas alongadas, ovaladas, olhar vívido, brilhante e direto, uma voz seca e muito rápida. Sim, são então as feridas emocionais. Não precisa de ter acontecido uma traição ou um abandono. Basta que tu tenhas levantado essa possibilidade e isso já te fica como ferida. Genericamente, todas as pessoas têm as feridas emocionais.
Então, a ativação das feridas, as atitudes e os comportamentos ativam-se no momento em que a ferida é ativada. Então, se sentes tocado pela atitude e pelo comportamento de alguém, se sentes culpado pela tua atitude ou pelo comportamento em relação a alguém, e sofres com o que fazes ou pela forma como ages em relação a ti próprio. Sim, estas são as atitudes. Utilizamos máscaras para nos protegermos das dores geradas pelas feridas. Esta é uma das razões pelas quais as pessoas às vezes não se conhecem a si próprias, porque elas utilizam uma máscara de uma forma tão forte e tão potente que deixam de deixam de saber quem elas próprias são. Isso é que eu estava a dizer. Então, todas as pessoas têm feridas emocionais. A dor física pode ser causada pela dor psíquica. Portanto, muitas dessas pessoas que têm doenças autoimunes podem encontrar feridas emocionais bastante profundas. Ainda que, como a Vanessa dizia, às vezes não se lembre de nada. Eu fui uma criança feliz. Pois, para tratar destas feridas, deve-se primeiro identificá-las, aceitá-las, compreendê-las, ressignificá-las e libertá-las. Está bem? Então, não é um processo. Não se trata com aspirinas, nem com comprimidos. Tu sabes que eu sou um bocado avesso a medicamentos, se calhar também alguma marca, uma das minhas feridas emocionais. Não, mas sou um bocado avesso a medicamentos que desliguem as emoções, nós temos mesmo que aprender a lidar com elas e aprender a criar boas emoções, sim? Então, para tratar das feridas emocionais, vamos falar com a Fátima, sobre isso, sobre a criação das feridas emocionais. Sim? Então, Fátima, estás aí? Estás-me a ouvir? Faz-me aqui um sinal. Olá, Fátima. Olá, Boa noite, como estás? boa noite. Então, estavas ali nos bastidores digitais a ouvir então esta apresentação. Fátima, bem-vinda então a este workshop do desafio detox emocional sobre este tema das feridas emocionais, que foi um dos temas que mais te tocou, não foi, na essência? E porquê? Porquê é que foi esse tema que mais te tocou? Olha, porque efetivamente achei muito importante que, que uma boa parte das nossas ações, da nossa personalidade, os nossos comportamentos ao longo da vida se devem muitas vezes a feridas da nossa infância, da nossa adolescência, que muitas vezes não reconhecemos, não percebemos que elas estão lá. E daí não percebermos o porquê de alguns comportamentos que temos ao longo da vida. E é importante nós encontrarmos essas feridas, poder ressignificá-las, curá-las, para nos tornarmos pessoas melhores, não é? Sabermos lidar com nós próprios, com os nossos comportamentos e melhorá-los. Exatamente, sim, porque de facto muitos destes comportamentos que são inconscientes e que nós acabamos de ver que estão associados às nossas feridas emocionais são comportamentos indesejáveis para nós próprios e para as pessoas que nos rodeiam, claramente, não é? E sim, acabam por ser indesejáveis e podem ser controlados, não é? E depois, entretanto, tu também leste um livro que me recomendaste, que eu vou tentar mostrar aqui, que é este. Sim. Foi um livro que te encontrou, não foi, Fátima? Não foste tu que encontraste ele? Diz? Não estou a ouvir. Foi este livro encontrou-te, não foste tu que encontraste o livro, foi ele que te encontrou a ti. Encontrámonos. Encontramos. E então, queres-me falar um pouco sobre a experiência de leitura deste livro, sobre as feridas emocionais? Sobre a arte de curar as feridas emocionais. Qual foi assim a grande aprendizagem que tu tiraste em relação a este livro? É interessante porque isto é baseado numa arte ancestral que existe no Japão,
pegar em peças partidas e emendá-las, não é? Colá-las com ouro. E isso mostra-nos uma forma de nós lidarmos com as nossas feridas de forma a cicatrizá-las, da mesma forma que nós temos que cicatrizar as nossas feridas exteriores quando nos magoamos, não é? O que é que o nosso corpo faz? Reage de forma a curá-la, não é? A cicatrizá-la. No fundo, é isso que nos ensina. Exato, e quase que até a ostentá-la, não é? Quer dizer, como se fosse isso que torna aquela peça única, não é? Exatamente. Ou que nos torna únicos. E é única, não há outra igual, porque a emendada tem as coisas diferentes, né? As peças diferentes. Exato. E isso realmente para significarmos as nossas feridas, cicatrizá-las. Não ficarmos vergonha do nosso passado, mas sim, aprendermos com ela, aprendermos com as feridas que tivemos e amadurecermos através daí. E é interessante ver como nós podemos utilizar a nossa força interior, não é? Assim como nós temos uma força física para nos ajudar a enfrentar os desafios físicos e os nossos esforços, também temos uma força emocional. Exatamente. Para nos ajudar a superar os sofrimentos, os obstáculos da vida. E é importante sabermos utilizar esta força emocional para cicatrizarmos as nossas feridas e perceber que as nossas feridas não é uma coisa má, é algo que nos aconteceu ao longo da vida, das quais nós não temos muitas vezes a percepção, nem sequer temos culpa disso. Se calhar até as pessoas que nos colocaram essas feridas também o fizeram sem querer, porque muitas vezes são os pais, por exemplo, não é? As pessoas com quem tivemos as nossas feridas. E não o fizeram de propósito, fizeram o melhor que seja, conforme podiam. Mas pronto, as feridas ficaram lá. E é importante nós, ao longo da nossa vida, conseguirmos ir buscá-las, ressignificá-las, perdoar-nos, porque nós não somos culpados delas, perdoar-nos, e na medida em que nos perdoamos a nós, também podemos perdoar os outros. É o sentido do amor e da compaixão. Que bonito! Onde é que aprendeste essas coisas todas, Fátima? Onde é que aprendeste essas coisas todas? Contigo. Sim. Na essência. Sim, é verdade. Sim, então o PowerPoint que nós vimos foi na verdade desenvolvido para a essência e sim, eu acabei por utilizá-lo porque o conteúdo sobre as feridas emocionais tocou muitas pessoas e particularmente a Fátima, não é? Queres-me falar sobre a ferida emocional com que mais te identificaste, Fátima? Bom, como tu também disseste, às vezes nós temos um bocadinho de uma e um bocadinho da outra, não é? Exato. A que mexeu mais comigo foi a traição. E acho que era a Vanessa que estava a dizer que não se identificava com nenhuma ferida. Exato. Nós podemos não nos lembrar o que é que aconteceu na nossa infância que nos levasse à traição. Eu particularmente por mim falo. Mas as características que temos nos nossos comportamentos identificam sempre mais com uma ou com outra. Quando nós fazemos aquele trabalho, que felizmente podemos fazer com o Manuel, que é ir resgatar. Pronto. A meditação da nossa criança interior, não é? Da reconciliação, sim. Sim. É interessante porque nós vamos encontrar coisas que não fazíamos ideia que estavam no nosso interior. E isso pode nos trazer muita clareza sobre de onde vêm algumas dessas feridas. Mas, efetivamente, embora tenha às vezes um bocadinho desta ou um bocadinho daquela, a ferida da traição, mesmo não me identificando se calhar com nenhuma traição específica na minha idade de infância, tem muitas características no comportamentos e
E na máscara que utilizamos, que no fundo a máscara é só uma forma de nos protegermos dessa sensação de fragilidade que nós temos durante essa ferida, que nos faz identificar mais com essa. Exatamente. Então, e tu descobriste pela tua máscara qual era a tua ferida. Exatamente. Então, qual é a tua máscara? Se não quiseres contar, não contes. Diz, mas não quero contar. E não há problema. Podemos passar à frente. Bom, a máscara é o controlador, não é? E, efetivamente, sem querer, não é? sem ter a intenção disso, eu muitas vezes sou uma pessoa controladora, não é? Tento muitas vezes controlar as pessoas à minha volta. E é muito importante nós percebermos isto, porque nós conseguimos depois controlar os nossos comportamentos. Quando nós estamos a tentar entrar naquela parte de sermos como normalmente somos, podemos parar, pensar, pôr-nos a parte de fora, como se fosse um filme. É isso. Pensar. Atenção, eu estou a fazer isto, eu não preciso disto, eu posso ser melhor do que isto. Exatamente. É aí que é importante conhecermos as nossas vidas, para percebermos quando estamos a utilizar a máscara e que não precisamos utilizar essa máscara, podemos parar e ter uma atitude melhor, mais madura, não é? Mas para isso temos um trabalho para fazer com essas feridas, não é? Exatamente. Esses pontos, esses níveis, não é? Exatamente. E que tu fizeste muito bem, com distinção, e entretanto isso começou a resultar, não foi? Tu começaste a sentir resultados e as pessoas à tua volta, o que é que as pessoas dizem? Elas notam a diferença? Sim. Há pessoas que pensam que eu sou uma pessoa diferente. E eu sei que no fundo questão, porque todo este trabalho que tivemos na essência, que tu nos abriste os olhos e nos mostraste imensas coisas extremamente ricas, é um trabalho muito forte, e é um trabalho que mexe muito com o nosso interior, não é? Mas que nos ajuda também a conhecermos, faz com que nós aprendamos a lidar com essas coisas, não é? E a superar essas dificuldades que às vezes temos em lidar com determinadas situações e a saber nos controlar também, não é? E a perceber que talvez não estamos a ter a melhor reação. E quando nos começamos a conhecer, depois de fazer esta consciência e conhecer todas estas situações, temos a capacidade de sermos melhores, de sermos pessoas mais maduras, mais capazes de enfrentar os desafios e ver as coisas de uma outra forma. Ver as coisas de uma outra forma, ter uma melhor percepção da vida, mais clara, mais nítida, não é? Sim. Mais transparente. E isso dá-te muita segurança e muita tranquilidade, não é? Sim, dá muito mais segurança. Sentes-te uma pessoa mais tranquila agora, Fátima? Sim, ainda há algumas arestas a afiar, mas sabemos exatamente quais são as arestas que temos que afiar. E quais são os trabalhos que temos que fazer. Sim, mas agora estás cada vez mais consciente disso, não é? Sim. É extremamente importante nós estarmos conscientes disso. Sim. E, entretanto, a essência também te traz a oportunidade de pertencer às gaivotas. O que é isso? Para ti, o que é isso de pertencer às gaivotas? Olha, as gaivotas, para mim, foi uma família que eu encontrei. Uma família que não é a família dos laços de sangue, mas é uma família extremamente importante. É estarmos num grupo onde todos nos entendemos, onde sentimos que os nossos problemas também são os problemas dos outros, não é? Em que cada um tem... Quando alguém fala, parece que somos nós que estamos a falar. Depois apoiamos muito. Bom, é uma família mesmo. Sim. Então, as gaivotas é o nome que damos às pessoas, ao grupo das pessoas que frequentaram a essência, e é um grupo onde não há crítica, não há julgamento,
pá, não há rejeição, não há abandono, e portanto nós somos verdadeiramente um por todos, todos por um, e sim, e todos nós temos o nosso espaço para nos assumirmos e para sermos quem nós somos, sem máscaras, não é? Eu por acaso até costumava ter uma máscara, mas decidi que não precisava mais dela, destruía então no último direto passado, sim, de facto, porque nas gaivotas nós não precisamos de máscara, não é? E é a nossa família, a família que escolhemos, não é? Incondicionalmente. Olha, em termos de autoconfiança, como é que todo este processo do reconhecimento das feridas emocionais e do trabalho que tens feito, como é que isto melhorou a tua autoconfiança? Bastante, bastante. Sempre fui uma pessoa muito. Eu tinha minha autoconfiança, minha autoestima muito em baixo. E eu reconhecer todas estas coisas fez-me perceber muito quem eu sou. E fez-me aumentar a minha autoconfiança bastante. Embora, é como eu digo, isto não é uma coisa que não se dá um passo gigante e hoje somos assim, amanhã já somos de outra forma. Isso é trabalho. Mas é um esforço de confiança. Começaste a confiar mais em ti? Sim. E na tua reação? E a perceber que quando me estou a sabotar que alguém que muito bem. Eu acho que o teu sorriso diz tudo, não é? E então, sim, já te controlas a ti próprio. Agora, em vez de controlar o exterior, já tens mais domínio sobre, e mais conhecimento, no fundo, não é? Já é mais, dá-te muito mais segurança e muito mais autoconfiança e também a gratidão por pertenceres a este grupo fantástico então, que estamos a criar. Grata sou eu. Sim. Diz? Grata sou eu para fazer este grupo. Sim, acho que estamos todos, acredito que sim. Obrigado. O resto também deixa-me dizer-te que o meu interesse por esta questão das feridas emocionais foi que eu descobri que num livro da Louise Barbon, pronto, o livro que inspirou esta minha apresentação é este aqui, pronto, que é uma leitura recomendada. O livro chama-se Curar as 5 Feridas, como ultrapassar a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Por acaso, eu nem sempre concordo. Ela tem um discurso muito anti-ego e tal, mas é muito difícil alcançar este nível e perceber o que é isto do ego e perceber, sim, ou seja, a solução que a Lise Bourbeau propõe é difícil de alcançar sozinha, mas de qualquer das maneiras é um livro de leitura altamente recomendada, que eu deixo aqui então a minha sugestão, juntamente claramente com aquele livro que eu não sei dizer o nome, Kindskuroi, uma coisa assim, que a Fátima me recomendou e que eu, entanto, também recomendei a ti. Né? Na altura, quando estávamos a estudar as feridas emocionais, ela foi à FNAC, não foi, Fátima? E encontraste... Sim, e o livro encontrou-te. Então chamou por ti. E sim, é um livro encantador, eu li nas férias e foi uma agradável leitura. O Tomás Navarro, o autor, é um psicólogo, creio que espanhol, que já escreveu outros livros também no campo das emoções. Destaca-se por ter uma abordagem muito prática, talvez até mais prática do que a própria Lise Bourbeau, muito empírica, sabes, muito orientada àquilo que é a nossa experiência de vida. Também conta muito as passagens, coisas que aconteceram também para representar aquilo que ele quer dizer, e isso ajuda-nos a compreender melhor. Portanto, é também um livro altamente recomendado. Deixa-me dizer-te que esta questão das feridas emocionais também me chocou a mim, pessoalmente, e, entretanto, compreendendo a forma como estas feridas emocionais
atuam e acabam por gerar as minhas crenças, acabam por condicionar a minha percepção, as minhas escolhas, o meu comportamento, acabam por condicionar toda a forma como eu produzo a minha vida, sabes? Portanto, são questões muito importantes. E se é verdade que elas foram-nos impostas ou foram-nos transmitidas, se quiseres, socialmente por outras pessoas, e nomeadamente pelos nossos cuidadores, e se calhar pela nossa família mais próxima ou pelo grupo social mais próximo onde nós estávamos, a verdade é que hoje nós já somos crescidos e hoje a responsabilidade é nossa. Não adianta nada apontar o dedo para o passado, sim, e no fundo isso é uma atitude de vitimização, não é? Apontar o dedo para o passado e encontrar então um culpado, porque o meu pai não fez e tal, e agora sim, agora é a tua vez, agora tu é que tens que fazer, agora tu é que tens que encarar esta responsabilidade de conduzir a vida para onde tu queres e não seres conduzida pela vida, está bem? Não sei se percebes esta diferença entre tu conduzires a tua vida para onde tu queres ir e não ser conduzida pela vida para onde ela quer que tu vás, não é? Porque no fundo depois aí é um bocado obedecer à força da gravidade, é só cair, não é? Então assim, é possível nós tratarmos as nossas feridas emocionais. A Fátima, por este sorriso fantástico que apresenta aqui na nossa apresentação, de facto demonstra que ultrapassou estas feridas emocionais e sim, muitas outras pessoas estão a fazê-lo. Eu próprio também estou a ultrapassar as minhas, ou ultrapassei as minhas, acabei por ressignificar estas coisas e sinto-me livre, sabes? Já não tenho medos. Há dias estava a falar com a minha namorada, a companheira, não sei, e estava a dizer, o melhor deste estado é não ter medo, sabes, é uma autoconfiança total. Eu não tenho, não te vou dizer que não tenho receio, não sei se tenho receio, mas que não tenho consciência de que alguma coisa possa correr mal. Aliás, acho que o universo se encarrega de me ir lembrando que há coisas que podem correr mal onde menos esperas. Mas de qualquer das maneiras eu acabei por gerar com esta reconciliação comigo próprio, que este trabalho sobre as crenças e sobre o amor próprio me trouxe, eu acabo por confiar não naquilo que me vai acontecer, mas na minha forma de reagir, sabes? Como dizia a Clarice Lispector, venho de tantas tempestades que já não há chuva que me meta medo. Acho que é um pouco isso, não é? Se eu conseguir superar as minhas feridas emocionais, estas coisas que me traziam tanta dor e tanta angústia durante tantos anos, eu procurei ajuda por tanto lado e nunca ninguém me falou sobre isto, eu tive que chegar a isto sozinho, que eu acho que isto é lamentável, não é? Então, eu estou empenhado mesmo em difundir estes temas, que são temas da psicologia ou da filosofia, seja o que for, às vezes até que eles chamam das pseudociências, however. Eu só falo normalmente daquilo que está documentado, daquilo que está comprovado, mas eu tenho que difundir estas coisas porque as pessoas têm que se libertar. Porque durante muitos anos eu pensava que era maluco, eu pensava que estas feridas emocionais e os comportamentos que me traziam que eram sinais de alguma deficiência mental ou algum problema mental, e afinal não são. Afinal são apenas o sinal de que eu sou uma pessoa sensível, sou um ser humano, tá bem? Com vulnerabilidades e com reações e com sentimentos e com comportamentos. E estes sentimentos são a prova de que eu sou humano. Se eu não tivesse sentimentos, eu era um robô. E se tu reparar, nós estamos numa sociedade de muitos robôs, tudo muito robotizado, não é? Tudo muito semi-automático, muito superficial. Há dias houve uma imagem que, numa conversa com um amigo meu, dizia, nós trabalhamos para ganhar dinheiro, para pagar aquilo que nós não precisamos, e entretanto, com este corre-corre, acabamos por deixar de lado aquilo que é mais importante para nós, que são os afetos. Se nós temos estas feridas emocionais que estão abertas dentro do nosso peito, do nosso inconsciente, nós não sei se é o Fátima de concordar comigo, nós não nos entregamos aos afetos. Nós não confiamos nas outras pessoas, porque nós não conseguimos confiar em nós. Sim. E muitas vezes nós não sabemos porque é que não confiamos em nós. E muitas vezes nós não sabemos porque é que não confiamos em nós. E depois, entretanto, é uma angústia,
não é? É uma angústia e depois é uma coisa quase que inexplicada, a gente não percebe e tal. Depois tenho medo de falar com alguém sobre isto, porque ainda me vão mandar ao psiquiatra. Se calhar eu não estou bem da cabeça. Então, portanto, o melhor é esconder e pronto, lá vem outra vez a máscara e assim nós acabamos por soldar a máscara a nós próprios e depois então nós olhamos para o espelho e nós não nos reconhecemos. Não, aquilo não sou eu não me conheço, eu não sou aquela pessoa que está ali naquele espelho. Mas de facto, se eu não sou aquela pessoa, então eu também não sou mais ninguém, porque eu não conheço mais nada, não é? Aquilo é a realidade que eu conheço, não é? Então sim, ficam aqui estas dicas para reflexão. Tu não tens culpa disso e também as pessoas que te educaram também foi com a melhor boa vontade possível, ou com o melhor que souberam nas circunstâncias. Nós sabemos que muitas vezes nós não fazemos aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós e muitas vezes também nós não fazemos também o melhor de nós por todas as circunstâncias. Já somos adultos e já sabemos que às vezes as coisas não correm bem. Sim, mas de certeza que tinham boa vontade e de certeza que fizeram o melhor que podiam e que sabiam. Mas agora já não é a vez deles, agora já é a tua vez. Estas feridas emocionais, como dizia a Fátima, em referência àquilo que estava escrito no livro, acabam por ser coisas únicas que tu tens e que te tornam única e que tu podes dourar e que tu podes curar e dourar e isso torna-te mais forte e não te torna uma pessoa mais fraca, sabes? É uma questão de tu olhares ou para a culpa do passado ou para a responsabilidade em relação ao futuro. Se tu resolveres fazer este trabalho de te libertares destas feridas emocionais, é possível, as pessoas estão a chegar lá e, portanto, é possível fazer isso, sim, então, a partir daí há todo um novo paradigma que se abre, entendes? Porque se tu não fizeres este trabalho, o teu passado tem tendência a repetir-se, como se calhar já sentes isso, não é? Então, Anabela, isso faz todo sentido. Obrigado pelo testemunho, Fátima. A Vanessa disse sim, é ótimo assumir as rédeas da nossa vida e deixar a sensação de andar à toa, exatamente. Que às vezes não sabemos de onde vem. Exatamente, Vanessa. Patrícia, trazer para este tema a consciência é importante e até necessário, tal como tu, Vanessa. Também eu não conseguia reconhecer nenhum acontecimento da minha infância que justificasse as feridas, e então eu sei que mais tarde apareceu esse sentimento, essa memória surgiu, e de facto foi um episódio que causou esta ferida. Tenho mais vontade de descortinar isto depois deste abre-olhos. Obrigado a Fátima e ao Emanuel. Sim, é mesmo isso que nós queremos, é contribuir para um despertar, contribuir então para um wake-up call, sabes, um abanão, pá, tu não estás maluco, tu não és deficiente mental, não precisas de tratamentos muito complicados, não vais ter que ser internado, não vais ficar louco, não vais te suicidar, não vais ser dependente em antidepressivos para toda a vida. Não. Tu podes aprender a lidar com as tuas feridas emocionais e com as tuas emoções e curar as tuas feridas e ser uma pessoa feliz, alegre, transparente, sim, e autêntica, com liberdade para seres tu própria, sem medo que te rejeitem, sem medo que te critiquem, sem medo que te culpem, sem medo que te digam alguma coisa. No meu caso foram coisas percebidas e não reais. Muitas vezes são coisas percebidas e não reais e por isso é que nós agora enquanto adultos às vezes olhamos para trás, mas eu até tive uma infância boa, eu não percebo, portanto não tenho nenhuma ferida. Tenho, sim. Quando nós estamos bem connosco próprios, surge cá dentro de nós uma vontade imensa de ajudar outras pessoas, sabes? E é este efeito que eu quero causar no mundo, pelo menos no mundo à minha volta, que é, se eu estiver bem comigo próprio, eu vou querer ajudar outras pessoas. Então, eu vou ajudar outras pessoas a ficarem bem com elas próprias, para elas quererem ajudar outras pessoas a ficarem bem consigo próprias. E então, assim, podemos criar, se calhar, um efeito quase que de osmose, sabes, em que o amor concreto, não é aquele amor de Hollywood e dos violinos e dos romantismos, etc. O amor concreto, a compaixão, o bem-querer, a aceitação, a entreajuda, sabes?
estes princípios podem ser praticáveis entre nós socialmente se cada um de nós estiver melhor consigo próprio. Está bem? Olá, eu não sei se tu sabes, mas há muito tempo que me dedico ao tema do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E foi apenas por uma razão. Eu sofri muito por não saber quem é que eu próprio era e por não saber lidar comigo mesmo, nem com todas as coisas à minha volta. E foi o autoconhecimento que realmente me libertou da angústia permanente de me sentir incompreendido, de me sentir desenquadrado do mundo, de me sentir inferior às outras pessoas. Ajudou-me a sarar as feridas emocionais, a lidar com a ansiedade, a ultrapassar as experiências de fracassos sucessivos, a sair da solidão e também da depressão. Foi com o autoconhecimento que comecei a acreditar em mim mesmo. Deixei de sentir necessidade de validação externa e da opinião dos outros. Deixei de ter medo do abandono, da rejeição e da desilusão. Deixei de ter medo do julgamento, de me sentir diferente. Deixei de ter medo da mudança e da incerteza. Foi com o autoconhecimento que eu comecei a amar-me, a aceitar-me e a respeitar-me. Foi isso que me permitiu ser emocionalmente livre para crescer, para encontrar o meu caminho, para encontrar a paz interior e o controle emocional. Foi com o autoconhecimento que eu pude aprender a comunicar melhor, a confiar em mim e também a confiar mais nos outros. Também pude encontrar o meu propósito, a minha missão, e a minha vida ganhou um sentido completamente diferente. Encontrei objetivos, comecei a concretizá-los, e hoje eu posso ajudar milhares de pessoas a sentirem-se melhor consigo mesmas. E tu nem imaginas o tamanho da minha gratidão, a gratidão que eu sinto por ter construído o meu sucesso, a minha independência e a minha liberdade, partilhando a minha experiência de vida e vivendo daquilo que eu realmente gosto, de pessoas e de conhecimento sobre pessoas. Nos últimos anos eu tenho trabalhado incessantemente para compilar todo este conhecimento em informação que possa estar realmente acessível e disponível para fazer diferença na vida de cada vez mais pessoas. Infelizmente, nem sempre as pessoas podem adquirir este conhecimento, o que é injusto. E foi por isso que eu criei a Meta Academy, que é uma proposta verdadeiramente irrecusável. A Meta Academy é uma escola de desenvolvimento pessoal 100% online, muito focada neste tema do autoconhecimento e que está disponível a partir de qualquer dispositivo. Tem vários cursos certificados pela Digert, dezenas de aulas e centenas de recursos transformadores como meditações, reprogramações mentais e exercícios práticos para tu mudares a tua vida. Além disso, ainda poderás participar em aulas semanais e participar mensalmente em workshops que sejam verdadeiramente transformadores para ti. Os resultados que isto te proporcionará são incríveis e o mais incrível é que tudo isto está disponível desde 19,90€ por mês. Isto significa que custa menos do que um café por dia e terá um impacto na transformação de toda a tua vida. Este preço é promocional porque é a campanha de pioneiros e vai ser aumentado à medida que vamos aumentando também o conteúdo. Mas se tu te inscreveres agora mesmo, tu vais poder manter este preço para sempre, mesmo com todas as atualizações e com os conteúdos que vão sendo adicionados. Encontra aí na descrição do vídeo o link para a inscrição e inscreve-te agora mesmo. Não percas mais tempo à espera que alguém te venha salvar. Faz a tua parte, conhece-te a ti mesmo e traz o mundo aos teus pés. Poderás alcançar o sucesso, a liberdade e a felicidade com que sonhas. Só depende de ti. Nós estaremos aqui para te ajudar, mas dependerá de ti e do que vais fazer agora. Sim, vai lá à descrição, encontra o link e visita a página e inscreve-te agora. Nós estamos aqui à tua espera. Vamos lá, mudar a tua vida. Um grande abraço e até já!